amanhã. A gente está em contato já aqui com o Dr. Guilherme Lepski. Ele é neurocirurgião, também professor, ele é diretor do Instituto de Neurocirurgia e está conosco aqui para também nos ajudar a entender essa entrevista coletiva. Olá, doutor Guilherme, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia ao senhor. Bom dia, Fabiola, Josias, Sakamoto, todos os telespectadores da UOL News. É um prazer falar aqui com vocês. Acompanho sempre a coluna do Josias e Sakamoto toda manhã, as ironias do Josias. Já vi hoje, viu, Josias? Tá O bom, mercado que incomoda os votantes é o supermercado, né? é verdade. O Sakamoto também já li. Muito bom, muito bom. Ó, e vamos começar logo nessa. É claro que é sempre um desafio, né? O senhor, como um neurocirurgião, depois comentar uma entrevista coletiva com outros médicos. Mas sempre ficam algumas dúvidas. Eu acho que o ponto principal, e eu vou até entrar nesse ponto que foi assunto dos dois colunistas nossos, que é a questão da comunicação, né? Agora o doutor Calil dizia. Não, mas a gente sempre estava discutindo já esse novo procedimento. Só que assim que Lula passou por uma cirurgia de emergência, e isso foi anunciado, dizia que não ia fazer nenhum outro procedimento. Ou seja, parecia que a situação estava ali resolvida, né? E aí vem esse novo procedimento que acaba saindo ontem à tarde. Queria até entender, é normal mesmo isso, esse novo procedimento? Ele é um procedimento preventivo, como disse ele, ou não? Esse procedimento ele é realizado quando se continua com o sangramento? Bom, Fabiola, só para esclarecer, então, o que você mencionou, a minha posição não é de longe criticar ou polemizar, não é? E o sucesso das boas notícias que a gente recebeu hoje são, claro, devido, primeiro, à resiliência do presidente e, segundo, à competência da equipe que tá cuidando dele, né? Mas para abordar a sua questão, como o Josias falou que o relatório médico precisa ter tratamento, né? É que os tempos hospitalares são complicados, né? E existem eventos que a gente não fica a par do lado de fora do hospital, né? Como essa doença ela é meio chatinha de ser tratada, é uma doença um pouco ingrata, não é? Apesar de o tratamento ser simples, é uma doença que recorre, que dá umas chatices, né? Então eu imagino que o que tem acontecido é que fez o procedimento inicialmente planejado, não é? E o boletim foi liberado de manhã e depois, em algum momento do dia, fez uma tomografia de controle que deve ter mostrado algum sangramento residual e aí se pensou o que podia ser feito para reduzir esse sangramento, um novo sangramento. Como eu já tinha alertado, o risco era 10 a 30% em cima da nossa experiência, então não é uma condição tão trivial. E em cima desse raciocínio, eles optaram por esse novo procedimento, que é bastante inovador, mas existem evidências bem atuais, bem frescas aí, suportando esse procedimento, né? Agora, doutor, Seu responde. Acontece, pelo mas que o senhor está doutor, só para ficar dizendo, claro, esse procedimento ele acontece quando o sangramento continua, né? Olha, Fabiola, bem da verdade, esse não é um procedimento padronizado e estandarizado, não é? É um procedimento para o qual existem alguns ensaios clínicos randomizados, né? No jargão científico que vocês sabem da pandemia, em andamento, com relatórios preliminares publicados, e um grande trial americano, multicêntrico, que foi publicado em novembro desse ano, chama Trial STEM, né? E mostrou benefícios. Se você ou eu formos internados no hospital público ou particular, esse procedimento não teria sido aprovado pela nossa operadora ou pela Câmara Técnica do SUS. A embolização é um procedimento corriqueiro na medicina. A gente usa para aneurisma cerebral, malformação arteriovenosa, algumas condições neurológicas. Mas para essa indicação específica do hematoma, não é uma coisa padronizada, né? É um procedimento novo que foi feito. Sou fã de procedimentos novos, acho que a tecnologia tem que ser incorporada rapidamente na medicina. Acho que todos os brasileiros deviam ter direito a isso, né? Mas é uma coisa bem nova que a gente tá vendo, né? doutor, a gente está falando o senhor falou, é um procedimento, é uma doença, é um problema clínico muito chato, né? Você está com um problema na cabeça, uma pessoa idosa, muitos brasileiros passam por isso, infelizmente. Nós estamos no país
hoje a longevidade é maior do que já foi, não é? E muita gente está vivendo isso. O que eu lhe pergunto é, desde o início, quando o presidente Lula caiu no banheiro do Alvorada, as pessoas vêm tratando isso de uma forma um pouco trivial. Não, é um problema leve, não teve complicação. Depois, a gente viu que teve complicação. Vieram essas dores de cabeça tardias, foi preciso fazer a cirurgia, deram um nome para a cirurgia, depois mudou de nome, era uma craniotomia, depois virou trepanagem, é mais simples e tal, sempre reduzindo a complexidade, né? E subitamente apareceu esse complemento de cirurgia que o senhor nos esclarece agora, que é um procedimento novo. Que eu queria saber objetivamente, e o senhor talvez com um distanciamento de não estar envolvido diretamente, o que é que pode advir? O que é que nós devemos aguardar? Quais são os riscos que estão por vir e a que o presidente estaria sujeito? O senhor mesmo já disse, o presidente é um paciente que já demonstrou que tem muita resistência, né? Mas, normalmente, o que é que pode ocorrer num quadro como esse dele? Olha, Josias, você mencionou a importância disso para a população geral, principalmente população idosa, né? O IBGE fala que a gente tem mais de 10% da população acima de 60 anos, ou seja, esse problema é crescente, é uma população importante. A gente estima que até 130 mil brasileiros por ano tenham um hematoma subdural crônico, como teve o presidente. E, em particular, a maioria deles é causada por quedas domésticas, quase metade deles, não é? E quedas domésticas, em particular, respondem por 5 mil óbitos ano no Brasil. Então, em muitos países, a pessoa completa uma certa idade, 80 anos, ganha uma bengalinha. Eu tenho dificuldade, às vezes, de convencer o doente a usar uma bengalinha, porque o doente tem lá manca, tem uma dificuldade locomotora e não quer usar, porque a gente negligencia as quedas domésticas. Isso é importante a gente frisar para a população. Uma vez a doença ocorrendo, esse hematoma subdural crônico, o nome já diz tudo, é crônico. Crônico significa que ele não aparece de uma hora para outra e ele não é curado de uma hora para outra. Ele tem chance de cronificar, né? Então, a gente viu o acidente de 16 de outubro e agora a gente está falando de uma internação. A chance de o hematoma ressangrar, que a gente está falando é de um ressangramento, porque ele teve lá, absorveu um lado, outro não, de um lado aumentou. A gente já está falando de um ressangramento. A chance disso é 10 a 30% em linhas gerais. Em geral, é claro que vai depender dos remédios que toma, de outras doenças, caso a caso, mas é uma chance relativamente alta. E se a gente for pegar agora, respondendo diretamente sua pergunta, esse procedimento que foi feito, que é um procedimento novo, que a ciência não tem tanta experiência com ele ainda, e se a gente for se ater à melhor evidência que nós temos, foi publicada no New England Journal of Medicine em novembro deste ano, o risco de ressangramento, não é? Foi de 36%, risco de um evento que necessite retratamento ou permanência do hematoma maior do que 1 centímetro. Foi de 36% na população controle tratada só com cirurgia para 16% na população que recebeu o complemento da cirurgia com essa embolização num período de 180 dias, 3 meses. Portanto, Então, é um não é pouco uma maior, não é? maravilha. Esse percentual que o senhor está mencionando, a hipótese de ressangramento com este procedimento que o presidente recebeu hoje, que é um procedimento novo, o senhor está falando em 16% de possibilidade de ressangramento, né? Os médicos mencionaram na cirurgia, é um procedimento, é uma hipótese quase inexistente, e o que foi mais pessimista falou em 5%. Estão sendo otimistas demais? Pois é, então, veja, eu sempre digo para os alunos que assim, o cientista que não sabe nadar, ele morre afogado numa piscina que tem em média 1,5 metro de profundidade. Então, quando a gente dá esses números, né, a gente pode estar baseado na ciência, também pode estar baseado na experiência clínica pessoal, então a gente não sabe de onde saiu esse número de 5%, essas estimativas que eles falaram. O que eu estou enfatizando aqui é o seguinte, que é a informação que todos vocês têm e todo cientista tem, que no estudo do New England Journal of Medicine, de novembro desse ano, que é a embolização para um estudo de fase 3 prospectivo, 300 doentes, que estudou muito bem essa questão, o risco foi de 36% para 16% em 3 meses de observação. Em 3 meses de observação. Mais um detalhe: o índice de óbito nas duas populações
foi de 5% no grupo controle tratado só com cirurgia para 8% no grupo tratado com embolização em 3 meses. Ou seja, é claro que no próprio estudo se fala, mais estudos são necessários, com prazos mais longos para a gente observar, para a gente tirar novas conclusões. Então, a gente nunca. É difícil estimar para um determinado doente, e com certeza a equipe médica tem melhores elementos para fazer essa estimativa. Eu só estou lendo para você um trabalho científico, só estou lendo uma das evidências. Tem outras, piores, melhores, piores no meu entender, não é? Mas esse é um dado objetivo. Eu acho que tem que ter cautela com essa doença, é isso que eu estou falando. Doutor Guilherme, bom dia, Sakamoto aqui. Quando o presidente Lula sofreu a queda no banheiro, né, a gente conversou também com alguns colegas seus que apontaram uma coisa que, exatamente por conta da idade do presidente, essa era uma condição que, por mais que ele estivesse, que ela estivesse resolvida no curto e no médio prazo, isso ia demandar acompanhamento pelo resto da vida dele. Exatamente pelas possibilidades, coágulos ou outras coisas que possam vir a acontecer em decorrência no médio e longo prazo daquela queda. Isso é uma coisa que o presidente vai precisar, então, se preocupar, tipo, de tempos em tempos, mesmo que não aconteça sangramentos novos no curto prazo, né, no curto e médio prazo, ele vai ter que continuar sistematicamente fazendo uma ressonância, uma tomografia, para poder acompanhar e ver se houve algum desdobramento devido à gravidade da queda? Sim, Sakamoto, veja bem, eu oriento para os doentes que passaram por essa condição um aconselhamento neurológico uma vez ao ano. Não significa que nessa conversa a gente vai ter que vir munido de uma tomografia ou uma ressonância. Isso encareceria custos para o sistema. Eu acho que é uma conversa com o neurologista uma vez por ano, agregar esse controle que o Dr. Calil mencionou que ele já faz uma vez por ano, certamente isso vai ser feito, viu? E nessa conversa o neurologista ou o neurocirurgião pergunta, tudo bem, como é que está a memória, como é que está a atenção, como é que está, não é? Havendo algum sintoma, se dirige o diagnóstico para isso, ou uma tomografia, ou uma ressonância, alguma coisa assim. Mas precisa, sem dúvida, passar por um segmento anual, clínico neurológico, uma vez ao ano recomendado. Agora, aparece algum sintoma novo, uma fraqueza, um formigamento, uma visão dupla, aí, é claro, tem que ser investigado de maneira aguda, porque pode ser um ressangramento. Não, e desculpe eu até fazer a conexão com essa pergunta. Eu perguntei essa questão do resto da vida, até porque é o seguinte, é claro, o cérebro humano, por mais que vocês estudem, a gente ainda não conhece muito do cérebro humano e muito do que pode acontecer dado a complexidade desse órgão. Ou seja, quando a gente está falando nisso, para deixar claro pro pessoal, um impacto como esse, um dano como esse, ele precisa ser monitorado de forma clínica ou de forma através de outros exames mais complexos de imagem, durante a vida do paciente. Então, ou seja, é uma coisa que digamos, é um pet que o presidente Lula adotou agora. Ele vai ter que, ou seja, cuidar daquilo o resto da vida. Veja, Sakamoto, aí tem muitas condições médicas são incuráveis, né? A pressão alta, diabetes, é mais uma coisinha lá na lista que o médico que cuida dele tem que olhar com cuidado, porque é uma condição que não some, não desaparece, não cura. Ela pode causar problemas mesmo tardiamente. Requer atenção, sim. Doutor Guilherme, o senhor foi muito cuidadoso aqui ao explicar para a gente, né, desse procedimento que o presidente Lula passou hoje pela manhã, que é algo muito novo. Ontem até estava conversando com alguns médicos e eles até me alertaram a respeito disso, de que é algo que não estava totalmente já comprovado cientificamente. Aliás, tem vários trabalhos científicos mostrando isso, mas o senhor aqui até falou, é algo muito novo. Existem outros procedimentos que poderiam ter sido adotados na sua análise e não esse, tão novo, tão inovador e ainda com não tanta certeza dentro da equipe médica? E mais uma pergunta emendada: há outros procedimentos nos próximos dias que possam vir a ser tomados, feitos, ou outra cirurgia que o presidente necessite, caso o sangramento continue? Fabiola, foi a melhor opção, sem dúvida nenhuma, e eles tomaram essa decisão, como tem que ser sempre na medicina, com qualquer doente, baseado na melhor evidência, nas últimas evidências e etc. Nossa obrigação como médico é manter sempre atualizado, etc, etc, né? A parte é a burocracia do sistema. Outras opções,
A medicina se degladia com esse problema desde a época de egípcios antigos, né? Essa doença é conhecida há muito tempo. Na história aí da neurocirurgia moderna, falando aí depois de 1950, existiram alternativas a isso que foram um fracasso. Então, por exemplo, a tentativa de se remover a membrana que reveste o cérebro e que é a causa do sangramento, não é? Essa tentativa de remover a membrana só causou mais dano, porque machuca lá a superfície do cérebro, aumenta a chance de epilepsia, etc. Então, é um procedimento que foi abandonado, né? E eu acho que é a melhor opção disponível na atualidade, com as incertezas que a gente mencionou e que certamente foram Mas discutidas pode, com o paciente. mas o presidente pode ter que passar por novas cirurgias ou isso é Assim, absolutamente descartado? pode sim, claro que pode, não é? Porque esse hematoma é crônico e ele tem essa chance de recorrência tardia, e quanto mais tempo você observa, maior a chance desse ressangramento ocorrer. Porque, como eu disse no trabalho, vai de 36 para 16 em 3 meses. Mas se o trabalho lá fosse feito por 5 anos, provavelmente esse número seria maior. Por que não observaram por 5 anos? Porque demanda tempo, dinheiro, então a ciência tem que se restringir a determinados períodos, né? Transladar esse conhecimento para a clínica é mais complicado, porque a gente quer dar números para o doente, para a população, para a vida inteira, mas a ciência não tem esses números. Quanto mais tempo se observa, maior a chance, né? Agora, doutor, só mais um ponto. O Josias também quer uma última pergunta, mas só mais uma pergunta. A gente até está vendo aí na tela, Lula está neurologicamente perfeito, né? Isso quando foi questionado ali pelos jornalistas, os médicos até ficam um pouco incomodados. Ele está perfeito, tá tudo, ele está consciente, ele está falando muito bem. E a gente sabe que essa questão neurológica, principalmente nessa idade, com alguma complicação, isso pode acontecer de uma hora para outra. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre o que significa esse neurologicamente perfeito, o quanto esse É. monitoramento ele precisa ser feito e é de um minuto para o outro que às vezes a coisa muda, não, doutor? Olha, Fabiola, é muito boa essa pergunta, né? Porque a senescência por si só já pressupõe um certo declínio das funções mentais superiores, que a gente chama, não é? Não é uma condição absoluta. A gente tem muitas pessoas idosas com altíssimo desempenho intelectual e ainda bem para a humanidade que permanecem assim. Mas são exceções, existem estratégias para chegar lá e assim por diante, né? A gente acompanhou aí na questão presidencial americana, o etarismo, né? Um candidato, o outro, qual a idade, etc. Olha, tá gagá, não tá gagá, né? Falando do Biden, né? É uma questão que, por si só, a senescência já é um capítulo muito interessante da neurologia, até que ponto a pessoa pode ter altas demandas. Aí você soma-se a isso aí uma condição que é o hematoma subdural crônico que pode comprimir o cérebro, dificultar a perfusão cerebral. No meu entender, geral, falando de maneira geral, há que se ter muito cuidado para avaliar as questões, as funções superiores de um paciente qualquer, principalmente se essa pessoa tem alta demanda profissional ou se tem uma profissão que envolva riscos de outras pessoas, seja porque está dirigindo um avião, um ônibus, ou operando uma máquina complicada, ou sendo CEO de uma empresa com 220 milhões de colaboradores que uns colaboram, outros não, mas estão todos no mesmo teto, né? Então, no meu entender, a equipe vai fazer posteriormente uma avaliação mais criteriosa, porque uma avaliação de beira-leito, você pergunta algumas coisas mais básicas e você vê se está tudo ok e não está ok. Mas certamente existe uma avaliação instrumentalizada que só pode ser feita depois que o doente estiver alta, não é? Para se estimar com precisão essa questão das funções cognitivas. Para proteção da equipe que está tratando, né, da equipe que está lá no hospital, e também do paciente, porque você não quer expor o paciente a uma situação onde ele vai se embaraçar, vai ter lapsos de memória, problemas cognitivos, pode causar constrangimento ao doente. Então, isso tem que ser muito bem avaliado e talvez nem esse seja o momento de fazer grandes avaliações mentais, mas posteriormente, sim. Ó, doutor, duas dúvidas rápidas, né? Estamos falando, como o senhor se referiu,
avaliações feitas à beira do leito, né? O que eu queria lhe perguntar é, primeiro, num caso convencional, se fosse um paciente seu submetido a esses procedimentos a que o presidente Lula foi submetido, o senhor recomendaria uma licença médica? O senhor acha que é recomendável que o paciente volte já na semana que vem, como insinuaram alguns médicos, à sua atividade, a retomar, inclusive, o trabalho, despachar normalmente? Essa é a primeira pergunta. A segunda, um colega seu mencionou o risco, evidentemente falando em tese, com todo cuidado, de um paciente desse tipo do presidente desenvolver posteriormente alguma coisa chamada tecnicamente de hidrocefalia de pressão normal. Isto pode vir a ocorrer? Seria um desdobramento natural ou normal ou possível de uma doença como essa que acomete o Olha, presidente? Josias, muito boas questões, né? Olha, com relação à licença, é uma questão cultural, não é? Até pouco tempo atrás, o brasileiro tinha vergonha de não ir trabalhar por uma gripe, não é? A gente ia trabalhar, tá gripado, só espirrando, só o nariz aqui na frente do doente, etc. A gente teve um probleminha aí de conexão, caiu a ligação com o médico, infelizmente. Não sei se o Josias e o Sakamoto estão me ouvindo. Eu acho que não está me ouvindo. Vamos, para quem está conosco na TV, o Inter... Muito, Oi? muito objetivamente com o doente, muito objetivamente com o doente, explicando os riscos de não se ter um afastamento, havendo-se aí detectado alguma condição clínica, algum problema neuropsicológico. Então, é questão de fazer uma avaliação precisa, se diagnosticar ou não alguma condição e se expor ao doente. Eu tive um médico neurocirurgião que foi residente da neurocirurgia aqui no Hospital das Clínicas, e esse rapaz pegou um Covid grave, ficou 3 meses na UTI e voltou com problemas mentais. Assim que nós detectamos, eu conversei com ele, a gente afastou por 3 meses, isso foi feito toda uma terapia cognitiva para ele se reabilitar, e ele voltou a trabalhar, voltou a operar cérebros, se formou um bom profissional. Agora, se ele tivesse permanecido na função, que também é uma função de risco, seguramente ele teria perdido a licença profissional. O que eu quero dizer para você é assim, isso tem que ser explicado para o doente, para que ele entenda que se houver algum problema e persistir no trabalho, pode-se causar algum constrangimento, alguma decisão equivocada e algum embaraço para ele mesmo, né? Objetivamente, o senhor recomendaria licença? Um mês na vida de um presidente não é nada, né? Eu avaliaria essa questão das funções mentais com muito mais cuidado, de maneira instrumentalizada, e tomaria decisão a partir daí. Perfeito. Porque esse prazo vai depender do tratamento para essa condição que foi E a detectada, hidrocefalia? não é? Complicações podem ocorrer, várias podem ocorrer. Nem vou ser aqui catastrofista de elencar uma ou outra. É por isso que faz necessário o acompanhamento profissional, né? Acho que nem é uma complicação relevante a hidrocefalia de pressão normal, né? Mas seguramente a equipe que está cuidando sabe ao que se ater durante esse acompanhamento, mas não pode escapar do acompanhamento. Muito Eu bem. achei muito importante a fala dele quando ele diz a pessoa pode tomar alguma decisão equivocada. É que a gente não está falando de um paciente, o dono de uma empresa, é o presidente do Brasil, né? É por isso que eu Não, acho que há tantas exatamente. dúvidas, né, doutor Guilherme? Porque quando fala isso, complicações neurológicas que podem acontecer de uma hora para outra e você, de repente, toma uma decisão equivocada. É muito curioso. Exatamente, não é? A gente está no banco do passageiro, estão 220 milhões de pessoas no banco do passageiro e tem o motorista lá, né? Isso é sério, né? A gente brinca, mas é muito sério. Mas é muito bom. Mas eu acho muito
Parabéns aí pelo seu trabalho, tem sido muito interessante aqui nesses últimos dias a gente conversar com neurocirurgiões, pessoas tão inteligentes aí, nos traduzindo algo tão complexo, como disse o Sakamoto, né? Por mais que vocês estudem, aprendem, né? Tem tanta coisa pra gente aprender e entender. Muito bom ter esse contato e a gente poder usufruir dos seus conhecimentos e transmitir isso para toda a nossa audiência. Parabéns pelo seu trabalho, até a próxima. Obrigado. É tão complexo quanto entender as notícias do Brasil. Tá até mais Obrigado pelo simples, convite. viu? Obrigado. Tchau, tchau. Muito Obrigado, obrigada. Doutor